Vamos aproveitar esses momentos e elevar nosso pensamento a Deus, o Deus Criador, o Deus Pai, o Deus de amor, de bondade, aquele que nos influencia, que nos chama, que nos convida, que nos dá oportunidade e que, acima de tudo, nos concede a bênção da reencarnação, desta nova oportunidade de mergulharmos numa experiência na carne, de encontrarmos afetos e desafetos. E nesse encontro, quem sabe, Senhor, possamos sair vitoriosos no intuito de saber conviver com as diferenças, entendendo as fragilidades, entendendo as dificuldades de cada um. Deus é um Pai de amor e de bondade e nos convida a expandir o reino de amor, não de intolerância, de intransigência, de indiferença com os nossos irmãos, já que todos caminhamos para um fim único, que é o progresso espiritual. Permita, Senhor Jesus, que nesta noite de reflexões no campo da mediunidade, possamos dar mais um passo em direção à nossa libertação das próprias dificuldades de entendimento, de conhecimento e da prática mediúnica que há muito nos tem dificultado o contato com os benfeitores espirituais. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Bom, vamos lá então, né? Nós estamos estudando o capítulo 6º do livro Devoção Invisível. Semana passada, na hora de postar o vídeo, houve um equívoco, né? Nós colocamos um vídeo antigo que já havia sido postado, então hoje a gente vai colocar o estudo da semana passada e o estudo desta semana para os nossos companheiros que estão acompanhando através das visualizações e tem às vezes enviado para a gente sempre um feedback daquilo que tem gostado, daquilo que acha que pode melhorar, é muito bem-vindo todas as opiniões. E nós estamos num ponto muito delicado, aonde Ivone Pereira conta o seu contato com os espíritos superiores, com aqueles que têm a incumbência de escreverem romances espíritas. E quando eles escrevem, eles queixam-se da nossa pobreza de vocabulário. Quando a gente vê, às vezes, um orador espírita, uma pessoa estudiosa, como Divaldo Franco, como Raul Teixeira, usarem termos um pouco mais sofisticados, a gente fica assim, isso aí é vaidade, a pessoa querendo aparecer que sabe mais. Não, não é bem, né, essa definição. Ali tem um fruto de um trabalho, de um estudo, de uma dedicação, e com certeza de um empenho que falta a nós. Nós queremos ser médiuns, daqueles que os espíritos nos tomem o corpo e possam, através de nós, fazerem ditados, livros, cartas, romances, livros filosóficos, livros de poesia, sem que a gente tenha nenhum esforço. É como se nós fôssemos apenas um lápis. E esse lápis é conduzido por mãos talentosas. Mas a espiritualidade precisa que no nosso próprio inconsciente, ou de preferência no nosso consciente, encontrem uma série de palavras, de expressões que possam fazer-se entendidos sem que com isso usem uma interpretação um pouco menos, né, aplausível, principalmente quando a gente não tem recursos linguísticos, quando a gente não tem um entendimento, não tem palavras, eles ficam tentando emendar dentro do nosso pequeno reservatório pessoal para compor aquela obra, aquele ditado,
aquela carta. E aí sim, todos esses instrumentos mediúnicos de informação sofrem deturpações com a nossa incapacidade de vocabulário. Imaginemos que um romancista, um médium que tenha uma obra interessante a escrever para o mundo, procurasse em nós a oportunidade de intermediarmos a sua ideia, a sua interpretação e os seus valores da vida. Como nós somos pessoas que não se importam com as reflexões, com o estudo, com a gramática, ele vai escrever, mas vai ser uma escrita um tanto quanto superficial, sem aprofundar totalmente na proposta, porque ele não encontra no nosso vocabulário termos que sejam compatíveis com aquilo que ele precisa ditar. Então, é muito ruim para os espíritos superiores encontrarem médiuns de mente ociosa, de mente vazia, de mente despreparada, de mente que não estuda, de mente refratária, de mente, né, indiferente. Há pessoas que falam, não, médium, quanto mais ignorante, melhor, porque ele aí é um veículo que não interfere. Quanto mais ignorante, toda a produção mediúnica dele sofre influência dessa ignorância. Ele pode ser uma pessoa boníssima e ser uma antena que possa captar o pensamento dos espíritos mais superiores, mas vão sofrer influência da sua limitação, do seu vocabulário curto, do seu entendimento. Então, se nós, que somos candidatos à mediunidade, formos refratários ao estudo, com certeza nós vamos criar interferências para que os espíritos superiores encontrem a oportunidade de escrever através de nós. Quando a gente escuta, por exemplo, a entrevista de Chico Xavier no Pinga Fogo e observa o vocabulário que ele usa, a gente vê como foi uma pessoa que foi aprendendo também com a mediunidade, lendo, estudando, se dedicando. Inclusive, um dos entrevistadores chega a questionar. Ele fala: o senhor é uma pessoa que diz não ter conhecimento, mas o senhor é um autodidata, o senhor constrói muito bem as frases, o senhor tem um entendimento muito bem feito, né, das propostas, e ele fala que toda essa aprendizagem ele deve a Emmanuel, que foi um professor, que acompanhou o seu desenvolvimento, que foi dando a ele, né, orientações, mas ele aprendeu. Imaginemos um médium como Chico Xavier, que vivia as obras que psicografava, ele viveu 412 obras intensamente numa encarnação. Então, ele absorveu também aquela proposta, aquele manancial que os espíritos encontraram nele, flexibilidade, disciplina, coragem e, acima de tudo, fortaleza moral para uma obra deste tamanho. Na semana passada, nós paramos justamente nesse ponto, quando ela dizia o seguinte, vou pegar aqui o último ponto. Quem é médium, transmissor de revelações e ditados instrutivos de qualquer natureza, especialmente romances desenvolvidos no além, sabe das torturas psíquicas indefiníveis a que se vê submetido quando seu instrutor se dispõe a transmitir algo que vive ou existe nas regiões felizes do invisível, as quais o médium se desconhece, porque, quando desencarnado, ele, o médium, não as puder atingir. Então, às vezes, ele está sendo intermediário das belezas, das sutilezas espirituais que ele nem conhece. Ele não teve oportunidade de alçar ainda esta vivência. Por isso, ele, né, tem uma tortura psíquica. E olha que a palavra tortura, ela até coloca aqui para nós, né? E também sabe que é isso
a que denominamos tortura, a falta de outro qualificativo mais exato. Ela não encontrou um adjetivo que pudesse representar o sentimento do médium, que vai psicografar uma obra, e a obra poderia ser de uma intensidade muito maior do que é. E ela vai perdendo a sua luz, a sua cor, pela pobreza mental, cultural do próprio médium. Não atinge somente a si próprio, mas também ao instrutor comunicante, que se entregará a disciplinas muito penosas a fim de se conseguir fazer compreender, disciplinas a que só se anima pelo muito amor à causa das verdades eternas e pelo cumprimento de um sagrado dever. Então, se essa dificuldade, né, o médium ele percebe algo grandioso, mas não consegue retratar, também é uma dificuldade para o espírito, que tem essa vivência e não consegue retratar, porque o médium não consegue expressar. Então, é um sofrimento duplo. Imaginemos um médium, então, depurado, um médium com grande cultura, ele pode tanto aspirar aqueles sentimentos e verbalizar eles de forma acessível às pessoas. É isso que Jesus fazia, né? Falava das grandezas espirituais em parábolas, em contos, para que as pessoas pudessem entender qual que era a proposta que ele queria para nós. E aí a gente faz uma reflexão muito grande, tudo que nós temos de mais belo dos romances da doutrina espírita ainda não é a realidade exclusiva do fato. Quando a gente lê, por exemplo, Paulo e Estevão, que é uma obra-prima da psicografia, é um livro que mexe com a pessoa no íntimo. Eu não conheço ninguém que tenha lido esta obra e que permaneça da mesma forma, com os mesmos pensamentos, com os mesmos valores, com a mesma indiferença pela vida. E aquela obra ainda teria muito mais na sua realidade integral. Talvez um dia, desencarnados e com méritos, possamos, né, alcançar os registros acásicos do mundo maior e assistir estas cenas na sua integridade, que com certeza irá marcar-nos para a imortalidade. Por isso mesmo, foi nesse ponto que paramos. Entristecemo-nos quando alguns oradores, empolgados pelo ardor da própria palavra, ao emitirem opiniões meramente pessoais, vão ao extremo de atacar os médiuns com suposições e críticas impróprias e humilhantes, revelando dessa arte o pequeno conhecimento da causa que tentam defender e também leviandade na apreciação de um campo delicado e complexo que requer mais serenidade e espírito de observação para ser devidamente estudado. Há muitas pessoas que se precipitam na avaliação mediúnica dos médiuns. Há diretores mediúnicos que têm uma receita para todas as pessoas, e nunca que aquela receita, seguindo ao pé da letra, surte o efeito esperado. Porque as comunicações precisam ser estudadas, precisam de reflexão, de maturidade. O médium precisa estar aberto a críticas, precisa estar aberto à renovação, mas principalmente ao estudo contínuo. É necessário que ele faça pesquisas no campo da mediunidade, que ele tenha um alicerce muito bem definido da base da doutrina espírita, para que ele não venha construir fenômenos outros que não são mediúnicos, para que ele não venha cair nas teias do animismo, da mistificação, para que ele não venha cair em fraudes que tanto, né, não ajudaram o progresso da doutrina espírita. Vários médiuns
que na sua invigilância, na sua vontade de acertar, na sua necessidade de agradar aqueles que pedem, forjaram comunicações, e essas comunicações são, na verdade, um desserviço à doutrina espírita. Quando nós nos apegarmos à base da doutrina no campo da mediunidade, quando nós buscarmos o livro dos médiuns, no capítulo do desenvolvimento da mediunidade, dos exercícios de psicografia que o codificador nos recomenda, e fazermos isso em grupo, analisando sem espírito de preferências, totalmente imparcial, buscando talentos na interpretação do pensamento dos espíritos, com certeza nós vamos começar a construir um grupo sério, que futuramente dará frutos e futuramente poderá interpretar pensamento de entidades superiores. No momento, quando nós chegamos à casa espírita carregados de problemas e queremos que os espíritos deem uma fórmula mágica, mande-nos fazer qualquer coisa, dá-nos uma indicação de um banho, de uma oferenda, de um trabalho que possa, de alguma forma, nos atribuir melhoras, nos dar confiança, enquanto estivermos na infantilidade do pensamento. Os espíritos têm responsabilidade de cuidar dos problemas que nos são próprios, ainda não estamos prontos. Ainda estamos engatinhando no processo mediúnico, vivendo num processo de troca. Eu te ofereço algo em troca da sua proteção, em troca do seu amparo, em troca de toda a remoção dos males que, porventura, ainda me atrapalham a caminhada. Quando eu quiser e quando eu tiver maturidade para lidar com os espíritos superiores, com certeza eles não vão remover nenhum problema da minha vida. E vão me cobrar postura diante dos problemas. Essa é a diferença. Os espíritos superiores nos preparam para a vida espiritual. Eles não se importam com o sofrimento pessoal nosso, porque isso é engrandecimento, isso é oportunidade de sofrer e crescer e resgatar e quitar. Vão nos apoiar, vão nos dar força, mas não passam a mão na nossa cabeça. Os espíritos que ficam nos adulando, não, meu irmão, você vai vencer, nós vamos te ajudar, nós vamos fazer isso, vamos tirar esse problema da sua vida, são espíritos muito humanizados, que ainda não são os orientadores dos trabalhos aos quais a doutrina espírita está destinando o trabalho mediúnico. É certo que o estudo da mediunidade deverá ser acompanhado de cautelosas pesquisas para que se possam remover as numerosas dificuldades de que comumente se rodeia, como deslindar as múltiplas causas que poderão desfigurar, levando-a mesmo ao ridículo e à nulidade. Então, há de se estudar cada fenômeno de um trabalho. Nós temos, por exemplo, um grupo mediúnico onde temos 4 médiuns. E um deles dá uma comunicação. Aquela comunicação deveria ser gravada. Ela deveria ser revista, reavaliada durante a semana. Tentar o diretor mediúnico com o seu grupo, com o médium que foi instrumento daquela comunicação, buscar entender o porquê, qual o objetivo, o que trouxe, para que o médium comece também a ter uma visão holística do processo mediúnico. Não é a gente concordar cegamente, claro que nós vamos respeitar todas as comunicações, mesmo as mistificações, mesmo os processos anímicos, mas pesquisar em cima deles. Analisar se aquela comunicação é repetida, se aquela comunicação tem características, né, do próprio médium. Eu, por exemplo, lembro de um trabalho mediúnico do qual eu participei, e nós tínhamos uma médium, uma pessoa de um coração muito puro, uma pessoa de uma dedicação ímpar, mas o seu trabalho mediúnico tinha uma característica. Ela recebia um espírito sofredor,
um espírito perseguidor, melhor dizendo, um espírito trevoso, que falava, 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 e de repente, no meio da comunicação, ele deixava uma deixa. Ah, mas eu sou assim, mas se vocês me derem uma oportunidade, eu mudo. Eu achei estranha a primeira comunicação desse espírito, porque aquele que trazia uma ideia tão convicta, de repente, em questões de momentos de propostas evangélicas, ele já abria mão de tudo. Mas, sem querer julgar, analisando, começamos a observar que várias comunicações desta médium tinham a mesma característica. Primeiro vinha aquela visão, né, trevosa, perseguidora, implacável, e no meio da comunicação ele abria campo. Ah, mas se você me der uma oportunidade, eu mudo, eu afasto, é porque eu nunca tive. Então nós observamos que havia uma interferência do emocional daquela médium e que precisava ser conversado, ser tratado, que precisava fazer com que ela percebesse em que ponto ela perdia a conexão e entrava com seu próprio sentimento. Então, são características que a gente só vai observando a partir do momento que elas vão se apresentando repetitivamente. E é preciso que o grupo esteja atento, senão uma pessoa fica numa experiência dessa uma encarnação inteira. Aí ela fala assim: eu tenho 40 anos de experiência mediúnica. Na verdade, ela tem uma experiência mediúnica repetida durante 40 anos. Ela não cresceu com o trabalho, não amadureceu, não abriu campo a outras entidades, a outras comunicações, a outras percepções. E isso só se dá através de uma pesquisa individual. Então, se eu quero trabalhar no campo mediúnico, eu tenho que estar aberto para que o grupo, para que o diretor, para que a análise fale, olha, o trabalho que você, né, foi atribuído através de você é um trabalho equivocado. De repente você se empolgou com alguma coisa, você trouxe uma ideia já da sua casa, você mentalizou algo que não condiz com a comunicação, nem com o propósito desse trabalho, desta reunião, e você precisa rever o que que está motivando, aonde que você está entrando e perdendo a percepção espiritual do trabalho. Não é fácil, a suscetibilidade é grande, mas o livro dos médiuns tem uma palavra fantástica a respeito dos médiuns suscetíveis. Kardec coloca para nós: deixeis que se vão pavonear a luz. Pavão não é aquele bicho que gosta de se mostrar, né? Que tem toda uma plumagem belíssima. Então, esses médiuns que são suscetíveis, mas que gostam de se mostrar, se não estão satisfeitos de estarem sendo investigados, ó, procure outro lugar. Porque as reuniões sérias, continua ele falando logo abaixo, não perdem nada da presença deles que ficaram privados. Então, pensai muito nisso se queremos ser médiums da doutrina espírita. Tratando-se de uma faculdade, por assim dizer, celeste, destinada a realizações imprevisíveis, conviria aos seus detratores, pois os há mesmo dentro da greia espírita, antes de investigá-la com espírito de proteção e fraternidade, do que depreciá-la com observações desanimadoras e antidoutrinárias. Então, não há como se fazer uma repreensão sem um estudo. Não há como virar para o outro e falar assim: ó, esse trabalho que você fez aí, eu não concordo, não. Por quê? Ah, não sei, só não concordo. É a opinião que não devia nem ter nascido, né? Se eu não concordo, essa não concordância tem que estar baseada em fatos. E esses fatos vão ser analisados para que eu possa reconhecer
que eu estou errado na minha avaliação ou que um médium pode estar equivocado. Então, não é com o espírito, né, de depreciar. É, na verdade, um estudo na tentativa de investigar, de aprimorar, de melhorar. Não é aquela crítica vazia, mas é aquela crítica com fundamento. Ora, as modalidades de meios de comunicação com o invisível têm preocupado ultimamente certos pensadores que leram os códigos do Espiritismo, mais como passatempo do que mesmo com o sincero desejo de realmente aprender. Esse é um outro ponto. Há muitas pessoas que chegam e falam assim: ah, mas eu estudei todas as obras básicas e não se enquadra dentro dessa proposta, porque você leu, você não estudou. Se eu estudei as obras básicas e espero que a mediunidade vá fazer milagre na minha vida, eu não estudei nem o capítulo 1º, é o capítulo 2º do Livro dos Médiuns, que nos prova que não há nada milagroso nem nada sobrenatural. Eu não tenho aquela visão que Allan Kardec põe, que a mediunidade nunca subiria nos palanques públicos para entretenimento das massas, que não se tem médium empreiteiro, né, que a qualquer momento ele consegue trazer o espírito tal para responder, para atender, para melhorar, para corrigir, como se os espíritos não tivessem o que fazer. Então, nós precisamos conhecer a base, ter base fundamentada, para evitarmos equívocos tão naturais ligados ao trabalho mediúnico. Algumas dessas modalidades consideradas novidades, criticadas por uns, incompreendidas por outros, negadas por muitos, relegadas por alguns a títulos de fantasia do cérebro dos médios ignorantes, são, não obstante, tão antigas e já conhecidas dos velhos povos do passado, como são a psicografia, a incorporação e as demais estudadas por Allan Kardec e seus colaboradores. Ninguém há que ignore a singular faculdade mediúnica de João, o evangelista, dentre outras que possuíra o chamado discípulo amado, cujo espírito era arrebatado do corpo material durante um transe lúcido de desdobramento, era alçado ao espaço e, uma vez ali, via Jesus. Imagina que médium, né? João Evangelista, quando ele estava já na ilha de Patmos, ele era arrebatado do corpo físico e era levado ao espaço, aonde ele, extremamente lúcido, via Jesus, a quem ele chamava Senhor. E com ele conversava, recebendo preciosas instruções. O que, porém, Jesus dizia ao seu discípulo seria não somente ouvido, mas também visto por João, pois a palavra do Mestre tomava forma, transformava-se em fatos e ocorrências diante do apóstolo, depois do que o próprio Senhor Jesus o mandava escrever em um livro tudo quanto presenciara. Daí surgiu o célebre livro Apocalipse, que na tradução, né, se institui Revelação. O último dos belos volumes de que se compõe o Novo Testamento de Jesus Cristo, obra essencialmente mediúnica, não muito clara à compreensão vulgar. Aqueles que já tiveram oportunidade de ler e estudar o livro Apocalipse, talvez fique um pouco assim assustado com as alegorias usadas, mas aqui ela cita até a respeito disso, dizendo: em virtude de sua feição esotérica e das dificuldades com que o Divino Mestre, ou um dos seus agentes, teria lutado para tentar transmitir ao transcendentalismo profético, servindo-se de vocabulário e das imagens da época,
bem mais deficientes do que as atuais, como foi o caso, por exemplo, para descrever a aviação moderna tão claramente ali revelada, não obstante as deficiências das imagens. Imagina naquela época, né, um espírito como João Evangelista, desdobrado do corpo físico, preso aos quadros sociais antigos, né, de há 2000 anos atrás, e estando fora do corpo físico, tendo visões da atualidade, de explosões, de aviões, de guerra. Isso para ele seria quase que impossível descrever sem um simbolismo. Ele teria que traduzir para as pessoas daquela época aquilo que ele estava vendo o que aconteceria no futuro. Então ele coloca aviões, talvez como insetos voadores, porque na época dele, o que mais ele poderia referendar? Aviões de guerra, explosões, invasões, tanques, tudo isso está ali dentro, mas dentro de um vocabulário que na época as pessoas pudessem pelo menos visualizar. Hoje, quem lê um livro desse, ou melhor, quem estuda, né, uma obra mediúnica de um potencial, de uma profundidade gigantesca como Apocalipse, deve, acima de tudo, tirar o espírito da letra, estudar com profundidade, analisar, rever, comparar, trocar informações para chegar, pelo menos, a um entendimento mais adequado da proposta. Tão bela faculdade não foi isolada ou particular a João. Os profetas do Velho Testamento sucintamente explanaram os mesmos pormenores, afirmando com frequência que eram arrebatados em espírito, repetindo sempre: o Senhor disse e eu vi. Há muitos profetas, né, que diziam sobre isso. Há livros proibidos, né, como os livros de Enoque, aonde ele, arrebatado do corpo físico, fazia visões e falava muito das suas percepções. Enoque, as obras que são dadas como de responsabilidade dele agradam muito os nossos amigos esotéricos, os nossos amigos ufologistas, porque ele faz uma série de observações nessa área. Então, a gente observa que um médium, quando ele sai do corpo físico, ele está dentro de um mundo de percepções que nem sempre ele vai conseguir retratar com as imagens que nós temos agora. Vamos nos colocar no lugar de João, o evangelista. Imaginemos sair do corpo agora e nosso Senhor, em alguma instância, nos mostrasse o que vai acontecer daqui a 2000 anos. Nós não temos noção do que será a tecnologia, do que será a vida social, do que serão as atividades, do que será a vida familiar. É algo que está muito além das percepções que nós temos. E quando retornarmos ao campo físico, a gente vai tentar descrever com muito mais recurso que João tinha naquela época. Então, a gente pode estar falando assim de teletransporte, de viagem no tempo, porque nós já temos ciências que estudam essas possibilidades, mas a época de João não tinha nada disso. Era uma vida muito simples, uma vida quase que poucos se importavam com o lado espiritual. E ele teve essa missão de, fora do corpo físico, vislumbrar quase 2000 anos à frente e retratar numa obra fantástica. Ao passo que os médiuns atuais não cessam de afirmar que veem quadros fluídicos através de descrição dos seus instrutores desencarnados, os receberam ao receberem obras, mensagens vistas e não apenas escritas, avisos de futuras ocorrências narradas em cenas vivas, principalmente da morte próxima de algum ser amado, e romances e revelações novas. Não pense que isso seja muito raro de acontecer. Há muitos fenômenos premonitórios.
aonde a pessoa observa. Eu me lembro de um seminário de mediunidade em que Divaldo Franco era o orador, e esse seminário, se não me engano, está aí disponível aí no YouTube. Eu posso até procurar o link para deixar. E ele vai contar uma história do déjà vu, que é essa percepção de cenas do futuro, como se você assistisse um filme, e esse filme que você está vendo é aquilo que vai acontecer daqui a alguns anos, daqui a alguns dias, daqui a alguns meses. Então, ele conta uma história que aconteceu com uma primeira-dama francesa, e ela observou, certa vez, né, estando num trem, uma cena muito particular. Ela olhou para a janela do trem e ali do lado estava uma casa, que havia um muro baixo, as crianças brincavam num jardim na frente. E, de repente, um daqueles brinquedos que uma jogava para a outra passou por cima do muro. Uma criança subiu naquele muro, pulou no outro terreno para buscar o brinquedo. E ali ela teve aquela visão e retornou, nem nada daquilo estava acontecendo. E anos mais tarde, quando ela já nem lembrava mais dessa visão, ela passou numa viagem de trem e, de repente, quando ela olhou para o lado, ela reviu aquela cena que havia visto décadas atrás. É um fenômeno estudado hoje pela parapsicologia como déjà vu. Como se a gente pudesse ir lá na frente, ver o que vai acontecer e retornar à nossa realidade, sendo que aquele fato é um fato real, um fato que realmente vai se comprovar. Então, tudo isso são possibilidades da própria pessoa, da própria intimidade de cada um. Nós temos a capacidade de perceber fatos que podem acontecer. E não somente como os médiuns declaradamente espíritas, tais fenômenos se verificam. A vida de cada criatura está repleta desses fenômenos, embora a maioria não ligue o fato à devida importância. Igualmente, a vida de muitos artistas célebres, médiuns quase todos sem o saber, alguns demonstrando mesmo faculdades positivas, enumera fatos idênticos, visões, transportes em corpo astral, ou arrebatamento do espírito de que trata João. Lembremos aí o pessoal que é mais ligado, mais antenado aos fatos, fez até aniversário de morte há pouco tempo agora, né, do acidente dos Mamonas Assassinas, e tinha um vídeo que filmava um deles, eu não me recordo qual, na manhã do acidente ele falava para o vídeo assim, nossa, que sonho ruim, um acidente de avião, uma coisa horrível, uma previsão daquilo que estava próximo de acontecer. E ele ficou marcado, porque foi gravado, né, porque teve todo aquele fato ali depois. Mas aí ela vai trazer para nós alguns casos interessantes a respeito disso. Contam que Vincenzo Bellini, o grande compositor italiano, durante um sono, que tudo indica tenha sido um transe letárgico ou um estado de sonambulismo, sonhou que assistia uma festa no céu. De lá mesmo, onde pairava o seu espírito temporariamente afastado do corpo, isto é, do local feliz do invisível, onde se encontrava, certamente algum ponto de reunião de espíritos artistas. Assona o corpo que dorme e escreve a área vitoriosa da sua ópera Norma, pois que a anterior fora vaiada durante a resta de estreia. Então, conta-se que ele estava dormindo, sonhando com uma festa. E estando lá na festa, ele, né, tem aquela percepção da música belíssima e torna-se médium daquela música, trazendo essa composição para o mundo físico. Na empolgante obra No Invisível, Leon Denis cita o caso do pintor alemão Alberto Dürer, o qual, preocupado por não se sentir inspirado para a criação de um quadro que reproduzisse os 4 evangelistas, debruça-se à janela de sua água furtada
Isso aí na Alemanha era muito comum, aquelas varandas pequenas, né? Que davam acabamento a certos apartamentos. É um pequeno sótão, na verdade, imediatamente sobre o telhado. Na cidade de Nuremberg, na Alemanha, e faz a sua invocação aos poderes espirituais. Pouco a pouco, desenha-se no espaço, à sua vista, materializada, as 4 figuras que ele desejava pintar. A riqueza dos tons luminosos que envolve essa obra-prima dos céus clareia a parte da cidade, alcançada pelo artista da janela da sua humilde habitação. E este deslumbrado, plenamente harmonizado com as vibrações das esferas artísticas da pátria espiritual, pôde observar os pormenores do modelo insólito concedido por seus amigos do mundo invisível. Olha como é que os espíritos estão antenados conosco. Um pedido, né, de um pintor, nossa, eu queria tanto uma inspiração para retratar os 4 evangelistas, ele faz uma invocação. E os espíritos, vendo que seria útil aquela obra, aquela pintura, que traria a beleza, que retrataria a verdade, plasmaram para ele aquelas 4 figuras, né? E ele fez uma pintura muito real que retratou os 4 evangelistas. Conta-nos a história que o químico Kekulé, que faz o desenho, né, do anel aromático do benzeno, ele ficou anos na tentativa de montar aquele desenho para que a fórmula estrutural plana do benzeno pudesse ser desenvolvida. E várias vezes ele fazia, jogava fora, fazia, não completava. Faltava alguma coisa para que ele pudesse compor. Um dia muito frio, ele sentado à sua lareira, ele acaba adormecendo e tem um sonho muito curioso. Ele sonhou com uma cobra e essa cobra mordia o próprio rabo. Então ela formou a princípio um círculo e ela vai fechando aquela imagem naquele hexágono, né, da fórmula estrutural plana do benzeno. E ali ele faz o desenho onde há as ligações químicas completas e tem a partir dali a fórmula. A espiritualidade, às vezes, está muito próxima de nós para ajudar, mas nós precisamos estar sintonizados com ela. Nem sempre a gente busca, mas abre a janela para receber. Eu faço uma prece belíssima. Oh, Senhor, me abençoe nessa noite. Me dê uma noite de paz e de tranquilidade, de companhia dos benfeitores espirituais, que eu possa desdobrar com naturalidade, com consciência, e termino a prece, ligo a televisão. E, infelizmente, perco toda aquela evocação, porque a minha mente agora passa a trabalhar nas propostas mentais que a televisão me concede. Então, com isso, eu acabo perdendo tudo aquilo que eu construí. O bom, antes de dormir, é parar por alguns momentos, refletir sobre o dia, orar com integridade e, quando deitar à cama, esvaziar os pensamentos, para que a espiritualidade tenha campo de trabalho, para que eles possam conversar conosco, sim, para que eles possam nos ajudar nos desdobramentos naturais e a gente se libertar com naturalidade, alcançando os objetivos maiores da vida, saindo daquele comportamento tão comum que a humanidade está ultimamente presa. Daí reproduzi-los mais tarde, obedecendo ao capricho dos claros e das sombras, da harmonia das cores e da pureza das linhas, seria fácil, pois Albert Dürer é um grande artista, um sensitivo cujas vibrações penetram as camadas superiores do invisível. E aquela visão sublime se descalcou nos refolhos de sua alma,
em formas indeléveis, o que lhe permitiu reproduzir a obra em toda a sua magnificência. Não raro, o mesmo estranho fenômeno se verifica com médiuns espíritas, em relação às obras românticas que lhes concedem os mentores espirituais. Quadros belíssimos, sequências admiráveis, cenas coloridas, detalhes singulares, tudo sublimado por um jogo de luzes indescritível, são fornecidos àqueles no momento em que recebem a obra, ou antes de sua recepção, quando do transe letárgico provocado por instrutores durante o preparo da mesma e a adaptação do médium para o feito. Olha o que ela está falando para nós. Médiuns que recebem romances, eles realmente, como esses pintores, ou como esse músico citado, né, Vincenzo Bellini, eles antecedem aquela visão de uma forma muito clara. Dá-se o mesmo fato de que, algumas vezes, uma só obra terá dois autores, um que a conta ou narra em cenas no espaço e outro que a escreve mais tarde através da psicografia. E agora ela começa a contar para nós a sua própria experiência como médium. Ela era arrebatada em corpo físico, assistia no mundo espiritual todos os contos, todos os casos, tudo aquilo que envolvia aqueles personagens. E quando ela vinha para a psicografia, que era narrado, que era ditado, ela tinha, assim, muito além daquilo, porque ela viveu intensamente aquelas oportunidades. Neste caso, quando você está psicografando, né, ao transcrevê-la, sob, perdão, a assistência do amigo invisível, o médium já conhece a história, porque a viu narrada no além, o que muito facilita a recepção escrita, pois ou dela se recorda, caso seja instrumento muito lúcido, impressionável, ou quando menos a conserva arquivada na subconsciência, caso a faculdade não disponha da propriedade de reter lembranças ao despertar do primeiro transe. Então, alguns médiums são preparados em sonhos. Eles desdobram do corpo físico, sonha com todo aquele quadro para que no outro dia, na manhã seguinte, na noite seguinte, ele venha psicografar aquela página ou várias páginas. E ele tem uma certa facilidade, por quê? Porque aquilo que ele viu ou está na lembrança no consciente ou está no inconsciente, mas ele já observou aqueles quadros. Ficou muito clássico o relato de Chico Xavier, quando ele conta do livro há 2000 anos, quando ele começou a psicografar, ele falou que ficou em dois planos, um que psicografava e outro que assistia às cenas ao mesmo tempo. E, de repente, ele se assustou com aquilo tudo. E aí Emmanuel disse que ele estava debaixo de uma hipnose. Ele estaria assistindo às memórias de Emmanuel e, ao mesmo tempo, psicografando elas. É mais raro, né? Mas é a facilidade, a versatilidade mediúnica de um instrumento muito bem preparado, que estava moralmente, né, em condições de intervir e de trabalhar naquele setor. Dentre outros médiuns de que temos notícia, além de nós mesmos, pois esse fato não são muito comuns, convirá destacar Francisco Cândido Xavier, por ser o mais popular e o mais acreditado no conceito geral. Confessa ele que, ao receber a entidade espiritual Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, ao livro citado, assistiu deslumbrado à cena da aparição do Nazareno a Saulo de Tarso, na estrada de Damasco, quadro fluídico criado pela palavra espiritual. Então, ele está lá psicografando, e quando, né, Paulo está na planície da Síria, na entrada de Damasco, onde ele vê aquela luz gigantesca, né, e tem ali aquele diálogo fantástico com Jesus, que é a base da sua conversão,
o próprio Chico estava assistindo aquela cena e psicografando ela. Pela palavra, né, do espiritual, vibração mental, o poder do pensamento, da vontade sobre os fluidos existentes no universo. O que ela está falando para nós? As cenas que ele vê, lembra, por exemplo, quando João estava fora do corpo físico e que Jesus, ou algum dos seus emissários que tomava aquele lugar, falava e as cenas se montavam, porque a palavra é energia que age no fluido cósmico universal. Como o pensamento, se o pensamento faz a ideoplastia, a palavra com muito mais facilidade, porque ela está revestida do fluido da pessoa, da lembrança, da memória. Então, quando ele está falando aquilo, ele está pensando naquilo, ele está imaginando aquilo e está formando esses quadros, que está ditando psicograficamente, o qual se converteria na mais bela obra pelo espaço concedido aos homens depois da codificação da doutrina espírita. Comovido, o médium não suporta a grandeza prateada da sua visão. Imaginemos a gente que lê o livro, fica emocionado, imagina Chico assistindo, né? Aquela visão, aquela luz imensa descendo, conversando com Paulo, na época ainda Saulo, depois que ele troca o nome na sua conversão ao cristianismo. Prostra-se o Chico, né, de joelhos e chora as mais sublimes lágrimas que seus olhos conheceram. Aliás, é comum um médium se emocionar ante as belezas que à sua visão se rasgam em cenas indescritíveis, quando muito concentrado no trabalho, favorecido por ambientes felizes e afastamento completo das coisas deste mundo, ele se dá ao labor do ditado mediúnico. Então, nesses momentos, quando o médium consegue se transpor e observar quadros como esse, é como se ele vivesse antecipadamente as alegrias superiores dos mundos celestiais. Muitas vezes, para nós encerrarmos hoje, nós mesmas temos interrompido os nossos trabalhos ante o encantamento da sutil beleza espiritual com que nossos guias nos mimoseiam, a fim de nos entregarmos ao pranto feliz e comovido que o mundo ainda desconhece, para que o médium em tais ocasiões tenha as suas sensibilidades gerais elevadas ao máximo, pois não se vibrar uníssono com o autor espiritual da obra, não conseguirá realizar o feito. Então, algumas vezes, eles levam os médiuns a esse estado de elevação tão grande, justamente para que o médium possa se entregar em pensamento, se desligar das propostas materiais inferiores, das contas que estão vencendo, das dificuldades, da doença, do problema, da perseguição, da calúnia, da inveja, da indiferença. Naquele momento ele vibra, porque a visão o eleva a tal ponto que ele desliga totalmente desse mundo dos prazeres, dos desejos e se conecta com a espiritualidade. E aí sim ele se torna um instrumento do mais alto em benefício de todos aqueles que buscam as verdades espirituais. Nesse momento nós vamos agradecer a Deus. Muito nós temos recebido, muito nós temos sido presenteado, e nós agradecemos a Deus nesse instante, nesse momento, pela bênção da encarnação, pela bênção da vida, pela oportunidade que nos tem sido dado de encontrar cada dia mais um pouco as verdades espirituais que têm sido para nós um diferencial. Pudera, Senhor, cada um de nós
ter feito um uso melhor de todos os benefícios que recebemos, da orientação, da presença constante dos benfeitores em nossa vida, das instruções morais que eles nos inspiram, das reflexões profundas que tiramos para o nosso despertar como espíritos. Permita, Senhor Jesus, que nesta noite, ao deixarmos o corpo físico, possamos estar sob o amparo da espiritualidade boa, amiga, companheira, de trabalho, de ideal, de crescimento, para que as coisas mundanas realmente ocupem o lugar que elas merecem. Não um lugar de desdém, Senhor, porque dependemos muito delas ainda, mas um lugar de segundo plano diante dos valores maiores da alma. Abençoe, Senhor Jesus, a todos nós, aos nossos companheiros do Lar Cristão Paulo de Tarso, o nosso abraço, a nossa vibração, o nosso desejo, que recebam sempre a prece, como um refrigério para suas almas, às vezes ansiosas pela libertação, pela saudade, pela tristeza, pela depressão, pela angústia. Mas a alegria daqueles que também contam os dias de receberem a sua herança do Pai Celestial que vibra por nós. Abençoe, Senhor Jesus, as nações que ainda estão em guerra. Não somente a guerra que desfalece os valores morais, mas a guerra da fome, da desigualdade, da incompreensão, do analfabetismo, a guerra dos valores tão temporais, a guerra dos temperamentos difíceis, que ainda não vê nos outros irmãos, companheiros, a caminho de um despertar maior. Abençoe-nos, Senhor, nesta noite, nesta reflexão, permanecendo conosco hoje, agora e sempre. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado a todos pela presença, pelo estudo. Lembrando que a gente vai estar